Em Brasília, 19 horas e 12 minutos. Em Assis também, 19 horas e 12 minutos. A saudação a você, minha amiga. A saudação a você, meu amigo. Aqui, Reinaldo Nunes, o português livre para falar. Nesta quinta-feira, já dá para sentir o cheirinho do final de semana, né? Mas vou dar uma notícia. Final de semana, a temperatura deve despencar e deve chover no sábado ou no domingo. Essa é uma boa notícia, né? Que vai chover. Agora, para quem não gosta de frio, não é uma boa notícia, porque deve despencar a temperatura mais uma vez neste final de semana. Segundo nosso especialista em tempo e temperatura, Sidney Fernandes, como ele falou hoje no programa Acorda Assis. Deve chover no final de semana e devem cair as temperaturas a partir de sábado em todo o Vale do Paranapanema. Chover, tá todo mundo precisando, né? Até quem não depende da chuva na roça tá reclamando porque um pigarro, dor de garganta, respiração sente, garganta sente. Tem que ingerir bastante água, bastante líquido, né? Para não ter nenhuma complicação de saúde. Mas a tendência é que no final de semana chova e amenize a situação, não apenas no campo, na roça, mas também na cidade, porque tem muita poeira, né? Tem muita poeira, um tempo seco e a garganta acaba sofrendo bastante. De qualquer maneira, essa é uma previsão, como o próprio Sidney Fernandes diz, não é uma precisão, é uma previsão do tempo. Pode chover e pode esfriar também no final de semana. Mas hoje, como eu dizia, quinta-feira. Quinta-feira, a Casa do Bauru já está a todo vapor, já dá até para sentir o cheirinho aqui da carne, aquele cheirinho da carne assando. Ó, dá para sentir daqui, né? Tem coisa... Uma vez eu me lembro que eu vi um outdoor, eu não me lembro qual é o nome da empresa. É uma dessas que faz hambúrguer, lanche de hambúrguer, mas não vou lembrar o nome, não. Essas empresas têm tudo nome em inglês. Bom, enfim, não vou lembrar. E eu sei que eu passei na avenida e vi um outdoor e que tinha lá um lanche. Você olhava o outdoor, dava vontade de comer. Você parece que sentiu o gosto, como a imagem é impressionante, né? Eu não resisti. Fui lá nesse local que eu não lembro o nome também. Cheguei lá, era, não sei se cincão na época, 6, 7 reais, mas era relativamente barato em comparação ao preço de outros, né? Mas a imagem era muito convidativa, muito atrativa. E quando cheguei lá, pedi o tal do lanche, que eu não lembro o nome também, era um lanchinho desse tamanhozinho assim. Se fosse um ovo, não caberia o ovo dentro do pão, de tão pequenininho que era o pão. Mas eu fui enganado pela imagem que apareceu, né? Não é o caso dos baurus que eu vejo da Casa do Bauru, quando meu amigo César e a minha amiga Flávia mandam uma imagem que parece que você sente o cheirinho do bauru. E se você quiser um bauru aí na sua casa, é só dar um grito aí que a gente já pede o telefone, eles entregam aí na sua casa, tá bom? Mas hoje, quinta-feira, já tem uma notícia da Polícia Rodoviária que ninguém divulgou ainda. Acabei de falar na Polícia Rodoviária. Mas hoje, quinta-feira, dia 17 de agosto de 2023. O César já mandou o telefone aí. Se você quiser um bauru, é 996555498. Se alguém puder pedir, comprovar, atestar
e dá o seu depoimento aí, a gente agradece, tá bom? Eu vou repetir, eles entregam aí na sua casa, o Bauru quentinho. A moto sai que sai a 1.000.000, mas na velocidade permitida, e entrega aí na sua casa quentinho o Bauru. 996555498, tá bom? Esse é o telefone da Casa do Bauru. Por falar em Bauru, a entrega é grátis também, o César está falando aqui. Entrega grátis, tá vendo? Entrega grátis. Por falar em Bauru, hoje, dia 17 de agosto, comemora-se o Dia do Pão de Queijo. Dia do Pão de Queijo e Dia do Patrimônio Histórico. São as duas comemorações neste dia 17 de agosto. Já são 229 dias do ano de 2023, faltando 136 dias para 2024. Hoje, completando 174 dias do acampamento Aprumar. Há 174 dias, 174 noites, as famílias estão lá se revezando para lembrar que continuam esperando as casas prometidas e sorteadas pela Aprumar. E hoje, contagem regressiva, faltando 502 dias para acabar o mandato dos atuais prefeitos e dos atuais vereadores. 502 dias. Isso, em semanas, são 71 semanas, ou seja, 71 finais de semana. Daqui 72 domingos, muitos dos atuais prefeitos já serão ex-prefeitos. Daqui 72 domingos, muitos atuais vereadores já serão ex-vereadores. E daqui 72 domingos, muitos cidadãos comuns hoje serão prefeitos, serão vereadores. É a mudança, é a política e é a democracia. Por falar em democracia, eu estava assistindo hoje o depoimento daquele hacker. Bom, primeiro a gente tem que levar em consideração que ele já admite ser criminoso, porque pratica crimes, né? Mas mesmo sendo criminoso, ele foi convidado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, esteve no Palácio do Planalto e fez algumas revelações hoje. Se ele conseguir provar tudo que ele falou hoje em Brasília, santo Deus, não vai sobrar pedra sobre pedra. Vai ser efeito dominó. Muita gente envolvida na suposta tentativa de fraude nas urnas eletrônicas. Vou repetir. Primeiro, a gente tem que levar em consideração que nós estamos falando de uma pessoa que pratica crime. Mas criminoso também fala, criminoso também sabe, e às vezes pode falar a verdade. Resta saber se o que ele falou hoje é verdade e se terá como provar, né? Porque se ficar a palavra de um criminoso contra a palavra do ex-presidente, dificilmente darão um valor maior à palavra de um criminoso. Vamos aguardar os desdobramentos. Mas Brasília, você só ouve CPI, né? CPI para cá, CPI para lá, e o governo vai andando. É igual a quem assiste. Por falar quem assiste, já eu vou falar, deixa eu só concluir, que então hoje faltam 71 semanas para acabar o mandato dos atuais prefeitos, dos atuais vereadores. Mas vamos lá. Hoje, já que nós estamos falando de CPI, hoje, na Câmara Municipal, de acordo com a publicação feita no Diário Oficial do município, seriam ouvidas mais testemunhas na comissão processante, em que o denunciado é o prefeito José Aparecido Fernandes. É comissão processante 1/2023. Objetivo: apurar eventual crime de responsabilidade. O denunciante, o advogado Carol Geraldo Tedeschi da Cunha Bertucelli. O denunciado,
o prefeito José Aparecido Fernandes. Diz a publicação no Diário Oficial que, à luz da reunião da comissão processante, realizada no dia 11 de agosto, na sala de eventos da Câmara, os vereadores Luiz Antônio Ramão, presidente, Gerson Alves de Souza, relator, e José Carlos Silva, o Carlinhos Zé Gotinha, membro, decidiram intimar as testemunhas arroladas pelo prefeito, que é o denunciado, para prestarem depoimento nas datas e horários a seguir. Ontem, dia 16, 9 horas da manhã, foi ouvido o conselheiro Hélio Paiva Matos. Só para a gente lembrar o que estão apurando. A denúncia apresentada pelo advogado Carol Tedeschi da Cunha é relacionada àquele decreto que o prefeito baixou, que pretendia dissolver o conselho da FEMA e praticamente revogar a lei de criação da Fundação Educacional do município de Assis. Basicamente é isso. Todo mundo se lembra que o promotor ajuizou uma ação no dia seguinte, pedindo para que o Poder Judiciário colocasse um freio na conduta ditatorial do alcaide, ou seja, do prefeito, e no dia seguinte, o juiz Paulo André Bueno considerou procedente o pedido e mandou suspender o decreto que o prefeito baixou. E o decreto foi suspenso, então. Mas o advogado Carol Tedeschi da Cunha entendeu que isso é um crime de responsabilidade e fez a denúncia contra o prefeito. Fez a denúncia contra o prefeito, foi instalada a comissão processante por 15 votos favoráveis. O prefeito apresentou a sua defesa prévia. A comissão processante deu continuidade à investigação, poderia já ter arquivado, se entendesse que a defesa foi suficiente para esclarecer a denúncia, mas por 2-1, a comissão processante decidiu pela continuidade da investigação. Depois da defesa prévia apresentada, o próximo passo é ouvir as testemunhas de defesa. E o prefeito arrolou algumas testemunhas. Eu vou repetir porque isso é muito importante. É muito importante. Ele arrolou algumas testemunhas sem consultar, sem conversar com as testemunhas. Ontem, 9 horas da manhã, a testemunha Hélio Paiva Matos foi ouvida pela Educação, Ângela de Fátima Canassa das Neves. Hoje de manhã, às 9 horas, foi ouvido o advogado e ex-conselheiro da FEMA, Ricardo Hiroshi. 10h30 da manhã, seria ouvido o ex-prefeito de Maracaí, Eduardo Correia Sotana, o Tatu, mas ele pediu para adiar porque ele já tinha compromisso agendado para hoje, nesse horário. Então, ele não foi ouvido. E às 14 horas, todas as atenções estavam voltadas para o depoimento do ex-prefeito Ézio Espera. No entanto, o prefeito encaminhou um documento à comissão processante, desistindo de ouvir a testemunha Ézio Espera.
Então, o médico, ex-prefeito de Assis, Ézio Espera, não será testemunha de defesa do prefeito José Aparecido Fernandes. Então, serão marcados ainda os depoimentos do professor Nilson Silva, que não foi ouvido ontem, e também do Eduardo Correia Sotana, o Tatu, que também não foi ouvido hoje. Esses dois depoimentos foram remarcados pela comissão processante. Lembrando que o prefeito ainda arrolou como testemunha o deputado federal Arlindo Quinalha e o prefeito de Queiroz, Walter Rodrigo da Silva, mas eles serão oficiados para indicarem uma data para serem ouvidos. A comissão também informou que foi deliberado solicitar ao Ministério Público do Estado de São Paulo uma cópia do processo judicial que originou o termo de ajustamento de conduta, o TAC, firmado com o município de Assis, para tentar solucionar os problemas na FEMA. Então, recapitulando, ontem seriam ouvidas 4 testemunhas e foram ouvidas 3. O Hélio Paiva Matos, a professora Andréia Lúcia Dorini de Oliveira Carvalho Rossi e a professora Ângela de Fátima Canassa das Neves. O professor Nilson Silva não foi ouvido ontem, foi adiado. Ele será ouvido em uma outra data. Hoje pela manhã foi ouvido o Ricardo Hiroshi, não foi ouvido Eduardo Correia Sotana, o Tatu, ex-prefeito de Maracaí, que pediu para marcar uma outra data, e às 14 horas seria ouvido o ex-prefeito Ézio Espera, mas o prefeito José Fernandes desistiu de ouvir o ex-prefeito Ézio Espera. Então, foi protocolado a desistência da oitiva dele. O professor Nilson Silva será ouvido amanhã, às 10 horas da manhã, já foi definida a data, e na sexta-feira, dia 25, próxima sexta-feira, será ouvido o ex-prefeito de Maracaí, Eduardo Sotana, o Tatu. Portanto, são estas as testemunhas. Lembrando que o deputado Arlindo Quinalha e o prefeito de Queiroz, eles definirão a data que poderão ser ouvidos. Certo? Ontem também tinha uma expectativa muito grande de que fosse votado o último recurso do prefeito naquele processo em que ele foi condenado pela licitação e contratação de 3 jornais para a publicação de atos da Câmara Municipal quando ele foi presidente da Câmara. No entanto, não foi votado ainda. Deve ser votado até o dia 22 de agosto. Deve ser votado até o dia 22 de agosto pelo Superior Tribunal de Justiça. Deixa eu corrigir, porque eu estava dizendo que era pelo Supremo Tribunal Federal, quando na realidade é pelo Superior Tribunal de Justiça. São os embargos de declaração em agravo de instrumento no recurso especial. Certo? Então, até o dia 22 deve ser votado. Esse julgamento ocorrerá agora, em decorrência da determinação do então ministro Jorge Mussi, vice-presidente do STJ, em 23 de agosto de 2022, para que se aguardasse a finalização do julgamento do tema 1199 da Suprema Corte. A suspensão ocorreu para que se pudesse efetuar a eventual reanálise da admissibilidade do recurso extraordinário do atual prefeito. A justificativa para a adoção do procedimento à época pelo ministro Jorge Mussi é de, em virtude de tal fato, e de que estava sendo encerrado o mandato
da vice-presidência e não havia mais data para pautar os embargos perante o órgão colegiado competente, que é a Corte Especial do STJ. Os embargos de declaração estão pautados no julgamento que começou ontem, dia 16, e vai até o dia 22, e são relacionados ao processo de 2010 movido contra o prefeito José Aparecido Fernandes, contra o porque não existe mais, jornal Diário de Assis, Jornal de Assis e Voz da Terra. A ação foi movida pelo Ministério Público, que apurou em inquérito civil durante o mês de abril de 2007 que José Aparecido Fernandes, presidente da Câmara, determinou a abertura de procedimento licitatório convite com menor preço por item para contratação de empresa jornalística para publicação de Disque Câmara, ouvidoria e urna do povo, e que cada uma das empresas venceu em um dos itens, e os contratos firmados por ela tiveram valores evidentemente isonômicos. O Ministério Público apurou que tal fraude se deu em razão do então presidente José Aparecido Fernandes estar criando um vínculo amistoso com as empresas de jornalismo durante o ano eleitoral, evitando assim críticas da imprensa. Não foi realizado procedimento licitatório, mas apenas a legitimação formal dos gastos com publicidade. O ato apontado na ocasião era de improbidade administrativa, porque não houve licitação legítima e a contratação não foi a mais vantajosa, o que gerou dano moral difuso. A juíza, doutora Marcela Papa, julgou o processo parcialmente procedente e declarou nulos a licitação e os contratos administrativos e condenou o prefeito, agora prefeito, à época presidente da Câmara, José Aparecido Fernandes, com a penalidade prevista no artigo 12 da Lei 8.429, as penas de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 anos. Também foram condenadas as empresas jornalísticas com a pena de proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direta ou indiretamente pelo prazo de 5 anos. E agora, havendo uma rejeição desses embargos, o processo não, segundo um jurista que ouvimos, não irá ao Supremo Tribunal Federal. E a decisão, se for mantida, será considerada transitada em julgado. E aí é a execução da pena, ou seja, a suspensão dos direitos políticos por 5 anos. E a suspensão dos direitos políticos significa que, além de não poder votar, não poder ser votado, também não pode continuar no cargo público. Vamos aguardar se isso ocorrerá. Como disse, o prazo de julgamento, o período de julgamento é do dia 16 até o dia 22 de agosto. Tendo uma decisão, claro que a gente vai estar divulgando aqui, tá bom? Chegou uma reportagem, uma reclamação, na verdade, de um ouvinte lá da Vila Nova Florínia. Lá da Vila Nova Florínia. Ele mandou um vídeo, falou português, divulga para nós à noite esse vídeo. E a gente vai divulgar esse vídeo que ele gravou. É o nosso ouvinte Marcos Cardoso. Vamos ouvir. Alô você, alô Reinaldo Fato Nunes, programa Acorda Cis. Reinaldo, queria ver com a Prefeitura Municipal, pelo menos eu estou entendendo isso, né? Fizeram essa valeta nova aqui, correto? Tem até a placa aqui de impedido, né? Estamos aqui, Avenida Vereador Davi Passarinho, esquina com Horácio Mendes. Porém,
Esse problema aqui na Horácio Mendes, ele já é bem constante há muito tempo. Eu vi que o veículo passou até devagar aqui agora, ó. Uma valeta muito grande aqui danificada, né? Então esperamos que a prefeitura, entendemos aqui que eles vão esperar secar essa obra para que se faça essa aqui. Mas fica a dica aí para a Secretaria de Obras, né? O pessoal também venha arrumar essa valeta. E mais uma vez, pessoal que sempre pede o recapeamento da Avenida da Davi Passarinho, aqui sentido ao final dela. E aqui a rotatória, sentido quem vai ao centro. Esperamos que esse pedaço venha a ser recapeado. Um abraço, Reinaldo. Muito bem. Muito obrigado ao Marcos Cardoso. Você viu? Até dá para fazer umas reportagens aí. Filmou, mostrou lá que estão fazendo uma valeta de concreto. Aí ele aproveitou para pedir para fazer uma valeta de concreto na outra esquina, que está uma buraqueira danada. Claro que a gente já encaminhou isso para a Secretaria de Obras, para que providências sejam tomadas. E hoje também nós recebemos uma reclamação de, imagino, seja uma professora sobre um tema muito delicado. Ela não quis se identificar, temendo represália, então eu imagino que ela seja professora ou trabalhe na prefeitura, na Secretaria da Educação, mas é importante você ouvir essa reclamação que, em princípio, pode parecer um problema apenas profissional, falta de professores, mas, na verdade, é um problema que é mais grave do que esse, porque afeta a segurança das crianças que frequentam as nossas creches. Vamos ouvir. Bom dia, senhor Português, tudo bem? Por gentileza, gostaria que o senhor fizesse umas denúncias anônimas aí no rádio, mas não pode falar meu nome. Nós somos funcionários da creche, eu e vários lá, somos funcionários da creche. Nós passamos no concurso de 2022, porém, ele não seguiu chamando pelo concurso, ele fez um seletivo em janeiro de 2023. E a gente está guardando a vaga, né, de ADI, sabe? Na creche. Então, assim, ele chama as pessoas e, de repente, aparece lá um cargo de confiança para ele. E ele não manda essa ADI para a creche. E as creches, em geral, estão precisando de ADI. Tem sala que tem 25 crianças e está com a professora e uma ADI somente. É uma luta para trabalhar o dia, sabe? As pessoas chegam em casa arrebentadas de tanto trabalhar e ganha menos, o seletivo ganha menos, ganha R$ 1.650. Ou a funcionária que é fixa, que já é concursada, ganha 2.200, 2.400, alguma coisa assim. Então, assim, os pais precisavam ter consciência disso, que as creches estão lotadas de crianças e eles não estão se atentando a ver a qualidade da escola onde eles estão deixando os filhos. Porque o prefeito não se preocupa com isso não, porque o filho dele, os netos dele não ficam na creche, né? E as creches em geral de Assis estão lotadas e está faltando funcionário, ADI. E outra coisa que ele faz, ele está lançando cargo de confiança para alguns ADIs e esses ADIs não estão indo para a sala de aula. Vai para a área do esporte, vai para a secretaria e não vai para a escola. E ele não chama mais ADIs. E tem vagas para chamar e tem ADIs do concurso. São 500 e poucos ADIs que passaram no concurso e ele não chama. E quando chama, ele está enviando essas ADIs para o cargo de confiança dele e não aparece nas creches. O senhor entendeu? Dá uma força para a gente, fala aí na rádio, por que o prefeito não está chamando as ADIs, por que está faltando ADIs nas escolas, e estamos trabalhando sobrecarregadas. Uma sala com 25 crianças, só tem a professora e uma ADI, ou uma professora e duas ADIs de berçário 2, que são crianças pequenas, berçário 1, tem mães que tem ADI que estão de licença, e eles não mandam outra ADI. Tá uma luta, precisa ser divulgado
para ele tomar uma providência, porque tem vaga e tem ADIs esperando na vaga do concurso e ele não chama. Muito obrigada. Meu telefone está aí, mas, por gentileza, não fala o número do meu telefone, nem meu nome. Se o senhor quiser falar comigo, a gente tem eu e tem mais algumas pessoas que podem falar, mas, por favor, não divulgue os nossos nomes. Muito obrigada, tenha um bom dia. Perceberam a gravidade? Não se trata apenas de uma questão profissional. Não se trata apenas de contratar pessoas que ainda não foram chamadas. Tem uma série de irregularidades, no mínimo, nessa história. Uma delas é que as pessoas, e essa é uma prática muito antiga, não é só nessa administração, não. Eu conheço um pouco da história da administração pública de Assis e sei que vários prefeitos adotaram essa postura. Eles realizam um concurso público, pedem para as pessoas próximas a ele prestar um concurso público num cargo inferior, onde, teoricamente, seria mais fácil de ser aprovado. Aí é aprovado, e aí o prefeito chama essa pessoa que já é funcionária da prefeitura para ocupar um cargo de confiança. E aquele cargo de origem, falta profissionais. É o que está acontecendo com os chamados ADIs, Agentes de Desenvolvimento Infantil. Não é possível que uma professora sozinha fique numa sala de creche com tanta criança assim. É questão de segurança das crianças. Logo depois que nós levamos essa reclamação ao ar, uma outra professora mandou a seguinte mensagem: português, também tem aqueles professores que ficam sozinhos na sala de aula, pois quando o ADI falta, não tem substituto, como disseram que ia ter. Tá uma vergonha isso, português. E se aconteceu algum acidente, aí o povo da Secretaria Municipal da Educação vem em cima da gente, dos professores. Obrigado e, por favor, não fale meu nome também. Que situação, né? Que situação. Tem vaga na creche, coloca a criança na creche. Aí coloca na sala de aula, é sala de aula, né? Pode-se dizer que é uma sala de aula mesmo sendo creche. Aí coloca lá 20, 25 crianças e deixa uma professora e uma ADI. Ou, às vezes, na sala fica apenas uma professora. Como é que uma professora vai tomar conta de tanta criança? A criança chorou lá, a outra criança chorou lá no berço, a outra chorou lá no colchãozinho. Como é que vai atender? Como é que vai socorrer 2, 3 crianças ao mesmo tempo? Como é que vai ensinar alguma coisa? Então, isso precisa ser revisto. Precisa ser revisto pela Secretaria Municipal da Educação. E não adianta querer ir atrás de quem deu a entrevista, de quem reclamou, de quem mandou mensagem. Não é essa a questão. Não é essa a questão. Não vai querer culpar o carteiro que entregou uma carta denunciando uma situação. O fato é esse e precisa ser solucionado. O fato é esse e precisa ser solucionado. Querem um outro problema nas escolas municipais? Foi o tema da conversa hoje do Paulo César Tito, o Paulo Cuca. Preste atenção no que o Paulo falou hoje também no programa Acorda Assis e se refere às nossas escolas municipais. Uma escola municipal de aqui de Assis, ali na Vila Nova Santana, foi arrombada e teve furtado um tanquinho e um fogão de 4 bocas. Pelas filmagens, que consta lá no local, já que é todo com sistema de câmeras, foram avistados 2 elementos que arrombaram a janela para passar
os dois produtos de furto, que é o tanquinho e o fogão, indo embora em seguida. As filmagens já estão na mão da polícia e em breve, certamente, chegará aos elementos acusados de praticarem o furto. Então vocês vão vendo aí. Escola não tem jeito, todo mundo, a turma vai invadindo, ninguém tem respeito pelo estabelecimento de ensino que vai educar seu filho, sua filha. O pessoal vai entrando, vai levando, vai invadindo e vai levando tudo. Você vê que as coisas estão sem um caminho. E vamos torcer para que a polícia encontre o ladrão, já que sua filmagem está lá. Então vamos torcer para ver a cara deles e perguntar por que eles roubam escolas. Obrigado, viu, Paulo? Quantos prédios públicos nós temos em Assis sem vigilante? Quantas escolas municipais nós temos em Assis sem vigia? E colocam lá uma câmera, como se aquilo fosse capaz de impedir o arrombamento e o furto de produtos nessas escolas. Enquanto isso, a prefeitura continua pagando 4 vigias para tomar conta de 2 prédios onde eram postos de gasolina que geravam empregos e a prefeitura tomou da empresa. Bruno, mas não tomou, foi uma decisão judicial. É verdade, foi uma decisão judicial. Mas a decisão judicial cabia um acordo para, enquanto não seja vendido cada uma dessas áreas, que a empresa pudesse continuar funcionando, gerando emprego e pagando aluguel para a prefeitura. Esses 2 postos da mesma empresa geravam empregos, quase 30 empregos, pagavam aluguel para a prefeitura e os locais estavam movimentados, preservados. A prefeitura decidiu despejar a empresa, os prédios foram desocupados e, desde então, tem um vigia de dia e um vigia à noite. Todos os dias da semana, todos os dias do mês, e a prefeitura pagando. Lá não tem nada, só tem um prédio, que não foi construído pela prefeitura, mas é da prefeitura. Mas está lá. Os prédios, os 2 postos no Parque Buracão e lá no rotatório na Avenida Rui Barbosa. Tem lá um vigilante de dia, outro vigilante de noite. E a prefeitura pagando o aluguel. E escolas como essa que o Paulo relatou, sem vigia, os ladrões arrombaram, entraram, levaram um tanquinho, levaram um fogão. Imagina o prejuízo. Porque não tem vigia. Nós não temos condição de contratar. Mas para deslocar um vigia para ficar num prédio onde era posto de gasolina, aí tem. Para tomar conta de um prédio público, onde funciona uma escola, não tem. É incrível, né? É incrível como as coisas acontecem nessa cidade. Muito bem, ontem eu dei a notícia, aliás, nós temos a notícia em primeira mão, logo no começo da manhã, que a professora doutora Thelma Carneiro Espera foi nomeada diretora técnica do Hospital Regional. Aí aguardávamos a Santa Casa informar quem ocuparia a direção da Santa Casa, no lugar da professora Thelma. E ontem mesmo nós já informamos que é o doutor Roberto de Mello, que era o diretor adjunto, ele assumiu essa função até o final do mandato, que é até o final desse mês.
até o final de agosto, porque vai acontecer uma assembleia para eleger a nova mesa diretora. Eu acho até que o doutor Roberto de Mello vai ser eleito, essa é a minha opinião. Mas hoje a Santa Casa está publicando um edital de convocação para a Assembleia Geral Ordinária da Santa Casa. O presidente em exercício do Conselho de Administração da Santa Casa, Rogério Cardoso de Oliveira, nos termos do Estatuto da Santa Casa, convoca todos os membros da Irmandade para uma Assembleia Geral Ordinária, que vai acontecer na sexta-feira, dia 25 de agosto, ou seja, na outra sexta-feira, na Capela da Santa Casa de Misericórdia, com início às 19 horas, em primeira convocação, e às 19h30, em segunda convocação, com qualquer número de irmãos presentes para deliberar a seguinte ordem do dia: recebimento de novos irmãos, eleição de representantes da Irmandade para o Conselho de Administração da Santa Casa de Assis. É isso. Esse é o edital assinado pelo vice-presidente, mas que está em exercício, Rogério Cardoso de Oliveira. Portanto, na próxima sexta-feira, dia 25, às 19h, acontecerá a Assembleia Geral da Santa Casa, que vai definir, então, quem assumirá a direção da Santa Casa. Por falar em direção, hoje nós informamos, também exclusivo, porque ninguém havia divulgado ainda, que o novo diretor da FEMA deve ser o advogado e professor Hilário Vettori Neto. É advogado formado na FEMA, da primeira turma de direito da FEMA. Depois seguiu carreira acadêmica, é professor de direito na própria FEMA e também no curso de administração, e atualmente é advogado da Prefeitura de Tarumã. E o Hilário deve ser, então, nomeado diretor executivo da FEMA pelo presidente do Conselho Curador, professor Davi Valverde. Com isso, o Nivaldo Mello, que atualmente é o diretor interino, ele assumiu essa função com a saída do Eduardo Vela, que estava acumulando a direção do IMESA e a direção executiva da FEMA. Agora, o Eduardo Vela decidiu ficar apenas na direção do IMESA, inclusive está afastado atualmente, e o Nivaldo Mello, que é contador da FEMA, funcionário de carreira, interinamente assumiu a direção executiva. Mas ele já comunicou ao professor Davi, que é o presidente do Conselho Curador, que ele estará se afastando da direção executiva. E o advogado Hilário Vettori deve assumir, então, o cargo de diretor executivo da Fundação Educacional do município de Assis. Tá bom? Por falar em direito, professor Azevedo, que diariamente nos traz informações e algumas dicas, traz... Cadê a Maristela? Maristela, preste atenção, porque essa notícia pode lhe interessar, não apenas a você, mas também aos demais pais dos alunos do curso de medicina da FEMA. Preste atenção, Maristela, tá me ouvindo? A partir de agora, Momento Saber Direito, com o professor Azevedo. Oi pessoal, tudo bem? Que ótimo! Começou a valer o programa Mais Médico no Brasil. Foi publicada a lei agora, nesse ano de 2023. A lei cria incentivos para capacitação de médicos em atenção à saúde primária, com o objetivo de fortalecer a presença desses profissionais em regiões de difícil acesso. O texto da lei possibilita aos profissionais que atuarem no programa a formação como especialistas em medicina da família e também da comunidade. A expectativa é
ampliar em 15 mil o número de médicos na atenção básica pelo SUS nesse ano ainda de 2023. A nova lei prevê também a possibilidade de incentivos como a liquidação de dívidas e reembolso de pagamentos feitos para o financiamento ao estudante, financiamento ao estudante ali do ensino superior, ao FIES. Então você que se formou na faculdade, utilizou o FIES para a medicina, vamos usar aqui a lei do Mais Médico para conseguir liquidar essa dívida e também fazer o reembolso do pagamento. Serão abertos novos editais para profissionais e para adesão de municípios com a iniciativa inédita, como os médicos para equipes de consultório e na população prisional, além de novas vagas. Além disso, a gente precisa acompanhar aqui, pessoal, a abertura dos editais para o Revalida, é isso mesmo, para o Revalida, para as pessoas que estudaram fora do Brasil, para revalidar os seus certificados como médico aqui no Brasil, tá bom? Professor, fiquei com dúvidas, gostaria de participar do Momento Saber Direito. Nosso WhatsApp é o 18 99606 8275. Momento Saber Direito. Apoio Cultural. Azevedo Consultoria. Trabalhista, rural, previdenciária, empresarial e consumidor. Acesse azevedoconsultoria.com.br. Muito bem, tá aí. Ouviu, Maristela? Imagino que seja uma informação importante para os pais e até para os alunos que estão concluindo ou mesmo estudando. Não é o caso do filho da Maristela, ela já está informando aqui, mas é sempre bom ter esse tipo de informação e passar para os demais. O programa Mais Médicos, como ele explicou, tem a pretensão de colocar 15 mil profissionais médicos em pontos que atualmente não tem esses profissionais. Além, eu achei importante essa informação daqueles que têm o financiamento estudantil, o chamado FIES, e a maneira de regularizar aqueles que eventualmente estejam em débito com o FIES. De qualquer maneira, a informação sempre é válida. E se você tiver alguma dúvida aí de direito, entre em contato, a gente manda a pergunta para o professor Azevedo e ele responde aqui no quadro Momento Saber Direito. Tá bom? Minha amiga, meu amigo, vamos lá para a triste, mas necessária última informação do programa. Sepultamento ocorrido em Assis nesta quinta-feira. A senhora Clarice de Souza, de 79 anos de idade, que foi velada na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, foi sepultada às 10 horas da manhã. Hoje, em Araras, foi velado e sepultado um antigo morador da Vila Ribeiro, bastante conhecido, o Sérgio Terra. Ele tinha o apelido de Parafuso, era aposentado, ele trabalhou praticamente a vida toda naquele posto de combustível na saída para Marília, posto Modelo. Estava morando com o filho em Araras e faleceu essa madrugada. Foi velado e sepultado em Araras. Amanhã já estão programados os sepultamentos do senhor Silberim Feliciano, de 75 anos, velório a partir das 7 horas da manhã, na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, e também da senhora Erundina Amélia de Jesus, de 91 anos de idade. Ela será velada na Catedral também, a partir das 7 horas da manhã. Tá bom, minha amiga? Tá bom, meu amigo? Acabou de chegar uma informação de uma apreensão de 200 aparelhos de telefone celular que estavam no fundo falso, no compartimento usado como cozinha, em uma carreta, uma Scania, placas de Francisco Beltrão e um semi-reboque, placas de Foz do Iguaçu. O motorista de 29 anos de idade foi preso e levado para
sede da Polícia Federal em Marília. O caminhão e os aparelhos eletrônicos sem notas foram apreendidos e levados para Marília também. Um abraço, minha amiga. Um abraço, meu amigo. Fiquem todos com Deus. Tenha um bom final de noite de quinta-feira e já vou antecipar, desejando um bom final de semana. Tchau, minha amiga. Tchau, meu amigo.